sou Tata Ricardo Tavares, Lembaqueci é o meu nome religioso. Sou baiano, nasci em Salvador, capital baiana. Candomblé, falar do candomblé para mim é falar da minha existência, falar da minha vida, de todos os arquétipos de valores, dessa construção de quem eu sou e da construção dos meus conceitos de vida. Então, o candomblé para mim ele está para além de uma religião, mas a minha base de pessoa, de ser humano, que foi no candomblé que eu adquiri todos os conceitos que eu tenho de vida, do que é legal, do lícito, do social, do político, da vida, da coragem, dos saberes, da natureza, do amor, do respeito, do amor ao próximo. Então, falar de candomblé para mim é falar da minha existência. Eu não consigo conceber a minha vida sem o candomblé, porque eu nasci no candomblé. Então, fazer essa separação seria um pouco que perverso. Na verdade, seria anular a minha história de vida, anular a minha vida. Então, candomblé é a minha existência. Candomblé é o meu norte, é o que me deu régua e compasso para traçar as linhas da minha vida. O candomblé, ele vive de contribuição. Ele vive de contribuir, na verdade. Ele vive de contribuir para a formação do ser humano e para melhorar a sociedade. Desde o meio ambiente, de conceitos de preservação, de cuidado, ao conceito principal, primordial, para qualquer relação, que é o respeito e o amor. Então, o candomblé ele traz, quanto essência de sua existência e subsistência, a essência do amor, o amor ao próximo, a família, que é a instituição mais importante que qualquer ser humano tem. É a família, é a referência, são os valores, o acolhimento, a base, e de onde se gera, de onde se forma, de onde se constrói todos os outros conceitos que nós vamos precisar para viver. Sejam eles políticos, sociais, sejam eles profissionais, sejam eles afetivos. Então, eu vou usar como exemplo a minha vida, eu, quanto sujeito dessa fala, que nasci no candomblé e aprendi com as mais velhas, com os mais velhos, desde o cuidado com o meio ambiente ao cuidado com o outro. E o cuidado comigo, que sou iniciado e sou a casa onde habita o meu corpo, é esse espaço físico que habita o Inquice. Então eu aprendi da necessidade do cuidado com o corpo físico e o corpo espiritual. Sendo assim, o candomblé hoje, ele é uma grande escola, ele é uma grande faculdade. Os saberes, os fazeres e os falares que serviram como dogmas para sustentar de forma forte e veemente a existência dos cultos às religiões de matriz africana e os seus ensinamentos. Então, dentro de um terreiro de candomblé, a gente encontra uma estrutura multidisciplinar. A gente tem ações políticas, ações sociais, ações educacionais, principalmente todas elas torneadas nesse cunho pedagógico, educativo, informativo, a fim de fazer com que o ser humano se torne uma pessoa melhor para que melhor possa viver, para que melhor possa proporcionar coisas às outras pessoas. Então, o candomblé é minha referência de vida, de família, onde eu consigo conviver em plena harmonia com uma pessoa que eu nunca vi, mas que eu entendo que aquela pessoa passa a ser minha família, passa a ser irmão, passa a ser uma irmã. Um irmão onde a gente divide o prato de comida, onde a gente divide a roupa, divide o canto, o espaço físico para a dormida, e todos ali, independente de cor, de raça, de poder aquisitivo,
independente de formação acadêmica, todos eles compõem aquela família sem distinção. Sejam gays, lésbicas, sejam héteros, sejam homossexuais, sejam bi, o que pouco importa, porque a gente não se relaciona sexualmente. Então, as opções, as questões de gênero dentro de um terreiro, elas só ficam estabelecidas a fim da organização dos cargos, porque existem cargos específicos para cada gênero. Mas, quanto ser humano, nós todos comungamos e dividimos a importante ideia de que todos nós precisamos nos respeitar quanto seres humanos. E como não se curar, como não se tratar, como não transcender, como não evoluir com uma proposta pedagógica de uma comunidade de terreiro, onde enxerga o indivíduo quanto ser humano e garante a ele o exercício das suas funções vitais, o exercício da sua liberdade, sem distinção, sem perversidade. A gente tem vivido uma sociedade muito perversa, muito violenta, onde as pessoas têm se matado pelo simples fato de uma pessoa politicamente pensar diferente, ou de sexualmente ter uma outra afinidade. Então, por tão pouco uma vida é cefada, por tão pouco uma vida é tirada. E isso é assustador, porque a gente busca se encontrar nessa sociedade onde a vida perde o valor e a gente a todo instante dentro de um terreiro de candomblé reaviva o sentido da vida, o sentido de devolver a vida, não só física, mas a vida emocional, a vida espiritual, que a morte ela não é uma morte só física, ela é uma morte espiritual, ela é mais triste, que é quando o corpo vaga sem espírito, sem sentido. São pessoas que andam perambulando pelas ruas, pela vida, pela sociedade, destilando ódio, destilando o mal, a maldade, a perversidade. São pessoas que se despiram do amor e sequer buscam ainda encontrá-lo. Então o candomblé ele tem essa função, tem essa finalidade, que é despertar o amor ao próximo, é despertar o amor à vida, é o culto à vida, é o culto ao amor, é o culto à família, é o culto ao bom viver. Então, em terreiro de candomblé não se promove intolerância. Em terreiro de candomblé se promove acolhimento, amor. Eu sou angoleiro. Isso para mim é um orgulho muito grande. Eu sou monanquice, eu me iniciei no Angola, sou filho de santo de Mameto Masquiluxe, no terreiro em Banzangolá, sou neto de santo do terreiro Sindiratuquá, e para mim é uma alegria, é um orgulho ser angoleiro. E ser de Lemba, em especial ser filho de Lembaringanga. Ser desse inquice para mim é fantástico. Eu amo meu inquice e a minha nação. O candomblé de Angola é o primeiro candomblé que chega ao Brasil. Existem dados estatísticos, históricos e antropológicos que falam que os primeiros povos chegados ao Brasil na condição de escravo são os povos vindos do Congo, os povos Matamba, os povos da tribo Matamba. É o primeiro povo que chega ao Brasil. E isso com outras etnias adentram, o povo iorubano chega aqui quase 100 anos depois. Então o candomblé de Angola, ele precisou se fechar para resistir. Ele precisou esconder para existir. Ele precisou se guardar para existir. Então o candomblé de Angola, em sua base estruturante, é um candomblé mais fechado. Tanto que a gente hoje não acha referências bibliográficas, escritas. A gente não tem material escrito de nação Angola. Muito pouco. Talvez quase, muito pouco, quase nenhum. Porque nós nos fechamos mesmo. O culto do Angola é um culto mais familiar. É um candomblé mais família, mais fechado, menos midiático. A gente determinação do inquice que se fique guardado. E esse resguardo, esse cuidado que fez com que a gente chegasse até aqui com os nossos saberes,
com os nossos fazeres, com os nossos falares, com os nossos dogmas e liturgias assegurados e guardados, passados de forma pelos mais velhos, e isso promoveu a nossa existência. O culto do Candomblé de Angola é o culto aos inquices, é o culto à natureza. Os inquices são elementos da natureza, as nossas divindades. Nós cultuamos os elementos, como Catendê. Catendê são as folhas, como lembra, é o inquice da criação, é o inquice da vida, da procriação. Kayala, inquice das águas, é o inquice da psique. Dandalunda, da fertilidade, do amor. Zaze, o sol. Luango, a luz. Inzila, os caminhos, a emoção, a comunicação, esse poder de interação. Enfim, o inquice são elementos e que nós precisamos de todos eles para que possamos ter uma boa vida, um bom contato, ter harmonia entre os seres, porque ninguém vive sem se comunicar, ninguém vive sem equilíbrio, ninguém vive sem luz, ninguém vive sem saúde, ninguém vive sem amor, ninguém vive sem esses elementos. Então, o culto ao inquice é o culto à vida, é o culto, a gente cultua também a ancestralidade. Há um outro culto no Candomblé de Angola que nós chamamos o culto aos baculos, aos nossos ancestrais. A nação iorubana é uma nação mais voltada ao culto à ancestralidade. E a nação banto é uma nação voltada ao culto à natureza, ao culto à vida, ao culto aos elementos da natureza, que nós chamamos de inquice. O Candomblé de Angola, ele sofre, até os dias de hoje, um pouco de desprestígio por parte de outras nações, que eu acho extremamente errôneo, acho extremamente desrespeitoso achar que o Candomblé de Angola tem menos liturgia. Nós temos muito e o suficiente para existir até o dia de hoje. E o suficiente para não precisar de nenhuma influência de outro culto, de outra nação ou de outra religião. Nós temos línguas próprias, idioma, dialetos, nós temos liturgia própria, nós temos zoelas próprias, nós temos os nossos gunzos e os nossos mistérios, que nós preferimos guardar. E nós aprendemos os do outro também. Mas outras nações não conhecem o baquiço do Angola, não conhecem o inquice de Angola, não conhecem a terra de Angola. Nós temos fala própria, nós temos toques próprios, nós temos vida própria. O culto aos caboclos não é candomblé. O culto aos caboclos é um culto ao ancestral brasileiro que, como a nação Angola foi a primeira que chegou, ela criou um vínculo de afinidade, de troca, de respeito, de cuidado com o povo indígena. Então, a aproximação ao culto do caboclo na nação de Angola se firmou por conta desse compromisso que, quando o povo banto chegou ao Brasil, já encontrou o povo indígena escravizado. Mas nós temos um grande patrono, que é Ndembo, Kitembo, ou popularmente chamado de Tempo, que é o nosso rei, o nosso Soba, Inquice Soba, que é o nosso grande rei, que é o patrono da nação Angola e que é provedor da nossa existência e que nós estamos até aqui graças a esse Inquice. E tem uma cantiga que descreve muito bem, que diz assim: Etugutugulê, etugutugulá, etugutugulê de Caçange, de Sambangola e Ará. Ará, arawarauê, 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 Sambangola e Ará, arawarauê, 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 Sambangola. O Angola é maravilhoso. Eu
Sou feliz em ser angoleiro, de ser iniciado por Angola. E mais feliz de ser filho do Inquice Lembaringanga, de ser filho de Lemba.